Apenas um show se passa nos anos 80? Uma dúvida que muitos fãs de Apenas um Show têm é em relação à data que o desenho acontece. E se você simplesmente jogar no Google, vai acabar achando essa resposta. Porém, está incorreto, e eu vou te provar que Apenas um Show não se passa nos anos 80. Mas afinal, qual a data correta de Apenas um Show? Antes de mais nada, já deixa seu like no vídeo. Ele é muito importante para eu saber que Apenas um Show é um tema do seu interesse, e eu posso continuar produzindo mais conteúdos desse tema. Também considere se inscrever no canal, aqui sempre trago novos vídeos sobre filmes, séries, desenhos, animes, teorias, curiosidades e claro, muito Apenas um Show. Ao assistir Apenas um Show, notamos diversas referências aos anos 80, e quando eu digo diversas, são diversas mesmo. Temos bandas, TV, videogames da época, o formato de mídia mais reproduzido era o VHS, temos roupas e até mesmo o famoso mullet, corte que ficou popular nessa década. Quintel, o criador da série, cresceu durante os anos 80, e como o desenho em partes contam com experiências vividas por ele, é natural pensarmos que o desenho é ambientado nessa década também, correto? Errado, e eu vou te provar isso. Reassistindo o desenho, vemos que muitas vezes eles falam sobre bandas dos anos 80, mas é como uma recordação, uma turnê especial ou alguma coisa nesse sentido, não que são artistas atuais. A TV que tem no parque é de tubo, como era nos anos 80. O videogame se assemelha muito ao Master System, lançado em 1986. Esses itens sim, podem nos induzir a pensar que estamos na década de 80. Mas conhecendo o Sr. Mallard, você acha mesmo que ele compraria uma TV e videogame de última geração para deixar no parque? É bem possível que ele tenha comprado esses itens por um valor bem baixo, estando desatualizados. Se analisarmos no parque, ainda temos o computador com acesso à internet, onde eles fazem pesquisas, assistem vídeos, etc. A World Wide Web foi fundada em 1993, assim como o primeiro buscador Yandex. Os vídeos que eles assistem parecem um misto de YouTube com Yahoo, sendo que Yahoo foi fundado em 1994 e o YouTube só foi fundado em 2005. Ok, o computador pode ser uma licença poética de outra data. Afinal, as TVs eram de tubo, igual dos anos 80. Não é bem assim. A TV do parque era de tubo, e de muitas pessoas que vemos no desenho também, como Musculoso e Benson. Mas as lojas já vendiam TVs de tela plana. A Eileen ganhou uma TV de tela plana em uma competição, por exemplo. Se pensarmos nos celulares, Mordecai já tinha um celular com tela colorida. Margaret tinha um celular de flip. E o primeiro flip surgiu em 1996, e o primeiro celular com tela colorida surgiu em 1998. Ainda não está satisfeito? Bom, tenho fatos que vão acabar de vez com a hipótese de que Apenas um Show se passa nos anos 80. Dessa vez definitivamente. No episódio em que Pyrolito deseja ver seu planeta preferido, vemos ele criança nos anos 1900. Depois temos um salto para os anos 50. Então outro salto para sim, nos anos 80, com o Pyrolito com uma cabeleira e bigode de cor preta, diferente do bigodinho cinza que a gente costumou ver ele, até saltarmos para a atualidade do desenho. Claro que não ficou claro qual a periodicidade que Pyrolito poderia ver sua velha amiga, uma vez que vemos 1900, 1950 e 1980. Um salto diferente entre esses tempos, com um salto de 50 e depois de 30 anos. Mas sabemos pela ira de Pyrolito que já fazia um bom tempo desde que ele não tinha a oportunidade de ver seu planeta preferido, e demoraria mais tempo ainda para ele poder ver de novo. Vamos considerar que um tempo de pelo menos 10 anos, porém creio eu que pelo menos sejam 20, entre os anos 80 e os atuais. Ainda na primeira temporada temos a prova definitiva que não se trata dos anos 80, pois Mordecai e Rigby, ao tentarem passar um trote, acabam voltando no tempo e caindo nos anos 80. Quer dizer, eles realmente voltam no tempo, eles não estavam nos anos 80 e eles vão parar nessa década. Uma época diferente, o parque era bem diferente, as árvores ainda estavam crescendo. Mas guarde a informação desse episódio, pois falaremos dele mais tarde. Ainda temos a aparição de RGB2, um astro de série dos anos 80, que estava há anos preso em um contrato e precisava ficar aparecendo em eventos, em entrevistas.
depois os produtores do show continuavam faturando. E isso dava a entender de que ele já estava há mais de 10 anos, pelo menos, sendo forçado a continuar nesse contrato. Bom, considerando os fatos levantados até aqui, você já deve ter abandonado a ideia de que apenas um show se passa nos anos 80. E com todas as informações levantadas até aqui, é plausível que você pense que apenas um show seja ambientado na metade final dos anos 90. Seria a data correta? Bom, a gente está chegando perto, mas ainda não. Vamos usar a tecnologia como nossa aliada nessa análise. Os celulares já eram mais desenvolvidos. Apesar de vermos alguns como dos anos 80, grandes e com antena, vemos que Mordecai e Rigby têm celulares com tela colorida. Para dois quebrados que não têm dinheiro para comprar um bolo, ter dinheiro para comprar um celular da época parece impensável, então eles provavelmente já utilizavam um modelo desatualizado. Mas ok, isso são apenas suposições. Tudo isso muda quando vemos Chad e Ted, dois possíveis substitutos de Mordecai e Rigby no parque. Eles surgiram como opções melhores e mais modernas que Mordecai e Rigby. Eles compartilhavam agendas e mandavam e-mails para os seus celulares, funções que só ficaram disponíveis com o smartphone. E apesar de ser um conceito antigo, smartphone de touch surgiu apenas com o primeiro iPhone, em 2007. Dr. Langer parece também se enquadrar nesse aspecto, pois estava vigiando o parque com um smartphone em tempo real. As TVs de tela plana mencionadas anteriormente foram fortemente disseminadas apenas nos anos 2000. Agora, um arco muito importante para essa dúvida, a guerra dos formatos. Ao longo de apenas um show, vemos que fitas de videocassete eram bem populares. Temos a primeira guerra dos formatos, sendo o principal confronto entre VHS e Laserdisc. O Laserdisc é um formato bem antigo dos anos 70, mas que teve uma leve popularização no final dos anos 90. O VHS era de fato o formato mais popular. No desenho ainda tivemos a vitória do Laserdisc, mas a realidade não foi bem essa. O videocassete perdeu espaço apenas para o DVD. O DVD foi lançado em 1995. Porém, ainda no final da década de 90, o VHS era o mais popular e estava em mais domicílios. Sendo assim, o DVD só foi ganhar espaço a partir dos anos 2000. No episódio da Guerra de Formatos 2, vemos o DVD como antagonista do episódio. Ele veio acompanhado da internet para dominar a guerra dos formatos. E entenda-se internet como a própria história da Netflix, que surgiu como uma aliada dos DVDs, sendo uma locadora dos discos por correios e que depois virou-se contra o formato ao oferecer um serviço de streaming totalmente online, sem precisar mais de mídias físicas. Quando entende-se essa história, vê que o episódio 2 da Guerra de Formatos tem mais embasamento, pois DVD pensa que a internet é uma aliada, mas ela volta-se contra ele. DVD troca de lado e passa a ser perseguido também, sendo acusado de ser uma mídia obsoleta. No último episódio desse arco, Conheça Vidente, ainda conhecemos a Blu-ray, mais uma na batalha contra o streaming, que vinha suprimindo as mídias físicas. Mas o que esse arco tem a ver com a data de apenas um show? Simples, todos levam uma ideia de qual período apenas um show se passa. Temos a derrota do VHS, uma rápida passagem da força do DVD que suprimiu todos os demais formatos e com ele uma força crescente do streaming. Tivemos também o surgimento do Blu-ray, mas sem tanta força assim. E quando tudo isso aconteceu? Derrota do VHS podemos considerar 2008, quando o número de DVDs superou oficialmente o número de fitas de vídeo em locadoras e mercados. Isso mostra a força do DVD na época, mas que logo foi suprimido pelo poder do streaming, entenda-se Netflix, que ganhou muita força exatamente a partir de 2008, com a produção de House of Cards. Nem mesmo o Blu-ray conseguiu competir. Ou seja, toda essa guerra dos formatos a gente pode considerar que aconteceu durante os anos 2000. E se você ainda não está convencido, voltemos ao episódio onde Mordecai e Rigby passam o trote. Eles acabam voltando no tempo, e vemos os anos passando por eles. Vemos que eles passam por 2004, 2000, anos 90, a parte dos anos 80 até chegar em 1982. Quando eles retornam para o presente, eles passam por 2001, 2004, antes de entrarem na porta do presente. Vemos que as datas estão indo em uma progressão, do menor para o maior. Ou seja, tudo leva a crer que o desenho se passa após 2004.
A conclusão. Apenas um Show se passa na metade final dos anos 2000. Podemos pensar até que a primeira temporada se passa em 2005 e vamos avançando no tempo a partir dessa data. Não dá para precisar exatamente qual seja, mas definitivamente não é os anos 80 e nem mesmo os anos 90. Como o desenho de 2010, existe a possibilidade dele acompanhar a atualidade da época. Sim, tivemos muitas referências aos anos 80 e mesmo 90. Mas isso por ter sido as décadas que Quintel viveu e quis passar um pouco de sua experiência e o que achava engraçado, mas não necessariamente que a série se passasse nessa década. E você, concorda com a minha análise? Ou para você realmente são os anos 80? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Não esquece de deixar seu like também, ele é muito importante para produzir mais conteúdos para você. Assim saberei que apenas um show é um tema do seu interesse e eu posso continuar produzindo mais conteúdos como esse. Se inscreve, aqui sempre trago novos vídeos sobre filmes, séries, desenhos, teorias, curiosidades. Bom pessoal, o vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado e até a próxima.